celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu. Estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, que sempre nos honram com a sua audiência, o nosso muito obrigado. Mais uma vez o programa Estrela Guia inovando, vai trazer uma novidade que com certeza, vai abrir um mundo desconhecido para vocês, como abriu para mim também. Uma coisa muito bonita. Eu não vou fazer suspense não, hoje nós vamos falar sobre capoeira, tá? E para falar sobre capoeira, nós convidamos, agradecemos a presença de José Cícero França da Silva, mestre Cícero Tatu. Obrigado por ter... Chamo você de Cícero, de Tatu. Pode chamar de Cícero Tatu. Cícero Tatu, muito obrigado por estar aqui conosco. Prazer é nosso. Aceito o nosso convite. E também o contramestre Fabiano de Barros Figueiredo. Fabiano, muito obrigado também por estar aqui conosco. Obrigado a você pelo convite. Que a gente possa trazer... mostrar a esse nosso público realmente o que é a capoeira na sua essência, porque já conversando com eles aqui, eu já aprendi tanta coisa que vocês não vão acreditar. Mas também tenho que agradecer a NET, o apoio que tem dado a esse programa, agradecer essa maravilhosa equipe de produção, ao Fernando Godoy Multimídia, produtor do nosso programa, a Cláudia, São Luís, Rafael, Vitor, Reale, Edivânia, que faz o melhor café da TV Com, continua fazendo o melhor café da TV Com, tomei agora, tomaram o café? Você não, mas eu não sabe vou o que embora perderam. sem tomar. A Isabela, Gisele, Paul Williams, nosso câmera, Thaisa. Sem essa equipe maravilhosa, sem esse pessoal competente, dedicado, que faz o seu trabalho também com muito amor, certamente esse programa não teria a qualidade que tem e nem estaria aparecendo na sua telinha. Eu quero hoje deixar um agradecimento especial a essa equipe, já que eu estou falando deles. Eu quero trazer a vocês, dessa equipe que eu citei agora, as manifestações elogiosas do último programa do Musicromas, em que nós, homenageando a Hebe Camargo, e vocês fizeram um trabalho maravilhoso, trazendo imagens da Hebe desde criancinha, enfim, pontuando quase toda a vida da Hebe, mostrando aos nossos telespectadores, sabe? Uma imagem muito legal, muito bonita. Parabéns a vocês. Eu fiz o programa, não sabia que ia ter isso. Quando fui ver em casa à noite, fiquei, caramba, será que eu estou na Globo? Não, estou na TV Com mesmo. Parabéns, viu? Vocês são competentíssimos mesmo. Bom, vamos começar. Mestre Cícero Tatu e Fabiano. Eu sempre digo, e eu vou repetir isso sempre, não sei se até eu fui agregando isso nessa minha vida de mais de 75 anos, eu sempre disse que a Terra é o planeta em que eu vivo, o Brasil, o país em que eu vivo, e Santos é a minha casa. Então a gente faz questão de todo o programa homenagear a nossa cidade, a nossa querida Santos, trazendo a vocês o nosso hino de Santos. Santos, poema, jardins pela praia, cidade e porto de mar. Tens a magia de barcos estranhos na barra esperando adentrar. Morros, varandas alegres, suspensas no arvoredo. Santos das ruas antigas, à beira do cais que escondem segredos. Tuas paineiras floridas, salgueiros que choram nos velhos canais. Santos, cuidado, menina, as tuas belezas não percas jamais. Os flamboyantes florescentes, palmeiras imperiais,
ilha Urubuquiçaba, o verde reduto nas ondas do mar. Oh Santos, és linda demais. Eu sempre me emociono e fico cheio de ufanismo quando eu vejo o hino da minha cidade. É a nossa casa, é a terra que nos acolheu, uma terra lindíssima, não é, Cícero? Não é, Fabiano? Aqui a gente sempre tem que dar valor. Muito santista não quantifica o valor de uma beleza que a Santos tem, das coisas que Santos tem. E aproveitando a questão do hino de Santos, e hoje eu quero fazer uma homenagem ao Paulo Alexandre Barbosa, que foi eleito prefeito dessa cidade que nós acabamos de ver aqui. Eu conheço o Paulo, Paulinho. Paulo, o programa Estrela Guia na TV, não podia deixar de passar esse momento para te parabenizar pela eleição. Tá? Não digo vitória, porque a vitória foram de todos que concorreram, mas te parabenizar pela essa eleição. Você foi eleito nessa cidade maravilhosa. A partir de 1º de janeiro você vai ser o prefeito de Santos. E eu quero te desejar toda a sorte do mundo, muita saúde, proteção de Deus, a certeza que você vai fazer, envidar todos os esforços para dar continuidade ou fazer mais ainda do que fez o nosso prefeito João Paulo Tavares Papa nesses 8 anos de mandato. Paulinho, gostei muito da sua entrevista na TV Tribuna, quando você falando logo após a eleição, no dia seguinte, você pontuou uma coisa que eu acho fundamental. Tá? A disputa acabou, agora todos somos santistas. Todos vamos trabalhar pela nossa cidade, independente do partido, o que seja. Dentro dessa filosofia, Paulo, você tem tudo para vencer. Tá? Um abraço da Estrela Guia a você, os votos de uma profícua gestão, que esses 4 anos você consiga realizar tudo aquilo que você tem dentro da sua mente e do seu coração. Obrigado a você. Fui muito amigo de seu pai, não posso deixar de lembrar seu pai. Fui muito amigo do pai dele. Não posso deixar seu pai, que seu pai lá do céu possa também estar te orientando. E leve aqui o meu abraço, um abraço amigo da Estrela Guia e os votos de uma gestão com muito amor, com muita dedicação, com essa obstinação que você tem na luta, que você continue sempre com isso. Deus te abençoe e abençoe todos aqueles que vão compor a tua equipe de governo. Eu acho que é importante isso. Lógico. Né? Não tem santista, todo mundo agora assim. Eu gostei da entrevista do Paulo nisso aqui. Vamos falar sobre capoeira, afinal nós estamos aqui para falar sobre capoeira. Hoje é um assunto fantástico, sabe? Puxa vida. Vamos começar, uma pergunta que eu queria saber, fiz a vocês, mas que agora eu vou fazer para que os nossos amigos telespectadores possam realmente conhecer. O que é a capoeira? Ah, mestre, pode ir, mestre. A capoeira é uma manifestação popular, uma manifestação cultural que nasceu no Brasil com a vinda dos escravos, né, dos negros que vieram para cá escravizados no período colonial. A capoeira hoje, ela nasceu com uma necessidade de liberdade, ela traz dentro da sua essência a resistência, a luta. E hoje, nos dias atuais, ela continua a manter essa essência de luta. Nem tanto a luta física, mas mais uma luta de resistência a tudo aquilo que nos oprime. Ela ainda é um símbolo de resistência. Então a capoeira hoje ela é utilizada como ferramenta de sociabilização, uma ferramenta de quebra das diferenças, respeito às diferenças sociais, físicas, religiosas, étnicas. Então a capoeira, ela na verdade, ela é aquilo que você necessita que ela seja. Se você
é uma pessoa que precisa da luta física, precisa, de repente, dessa manifestação de atividade física, de luta física, de marcial, ela tem. Se você precisa, de repente, de uma dança, ela também tem. Se você é uma pessoa que se identifica com a parte musical, você vai encontrar dentro da capoeira também subsídios ou pertinentes à musicalidade. Você vai explorar um mundo musical e que você não vai ter ideia de instrumentos de percussão, instrumento de corda, que nem o berimbau. Se você precisa de uma filosofia de vida, você vai encontrar dentro da capoeira uma filosofia de vida também. Então a capoeira, eu costumo dizer, e aprendi isso com o meu mestre, que a capoeira é o que você quer que ela seja para você. Você vai encontrar na capoeira aquilo que você procura dentro de você. Tem até uma frase que um mestre renomado de capoeira disse, que a capoeira ela tanto pode ser uma luta quanto pode ser uma poesia. Depende do momento que você precise. Uma luta ou uma poesia? Uma poesia. Teve muita resistência nessa história do aparecimento da capoeira. Ela apareceu junto com os escravos, no tempo dos escravos ainda. A capoeira ela surgiu por uma necessidade de liberdade. Liberdade. Pela necessidade de liberdade para que o negro pudesse retomar a sua condição de cidadão. Então houve um processo todo para que ele se sentisse foi desumanizado, para se sentir uma coisa realmente, para que fosse mais fácil a manipulação, a opressão, a falta de resistência. Precisava primeiro tirar tudo o que representava a cidadania do negro, quando ele veio cativo de lá para cá. E a capoeira, ela foi a resistência, a mola de resistência, para que ele lutar a resistência física, não só, a princípio as pessoas acham que foi só uma resistência física, de corpo, para livrar o corpo, mais do que livrar o corpo do cativeiro, mas livrar ele como indivíduo, a sua comunidade também. Então ela é o símbolo maior da capoeira é a resistência. Você estava comentando, nós estávamos comentando aqui, você falou que na época havia duas correntes de capoeira e havia como chama, grupos ou equipes de capoeiristas que defendiam as pessoas do Império. Fala um pouquinho disso. No Rio de Janeiro, nesse período de antes de terminar a monarquia e início da República, existiam duas maltas diferentes, que eram os nagôios e os guaiamuns. Isso. E aí cada um deles tomava partido, né, de um determinado grupo. Um tomava partido da República, outro tomava partido da monarquia. E essas equipes, elas se degladiavam, né, procurando os interesses do que eles defendiam, na verdade, ou para o lado da República ou para o lado da monarquia. Dentro da história da capoeira, nós temos um minuto. Quando é que a capoeira, e que forma a capoeira foi reconhecida oficialmente pelo Estado? Pode falar. Na década de 30, o mestre Bimba... Só na década de 30? Na década de 30, porque do início da República até 30 ela era marginalizada. Inclusive, estava no Código Penal, né? Indivíduos que eram pegos fazendo capoeira eram mandados para a cadeia, ali, regime celular, ficava de 6 meses a 2 anos, né? Geralmente mandavam para a ilha de Fernando de Noronha. Então, em 30 surge o mestre Bimba, né, com uma nova capoeira, né, diferente daquela tradicional que já se via na Bahia naquela época, com uma conotação muito mais de luta, né, muito mais agressiva. E ele foi convidado a fazer uma apresentação para o governador da Bahia, e no local estava simplesmente o presidente da República. E aí, na época era Getúlio Vargas. Getúlio viu, sentiu, gostou e oficializou. E não, ele deu uma licença para ele abrir ele ganhou uma licença do governador da Bahia para abrir a primeira academia de capoeira. E em 32, o Vargas liberou as manifestações populares.
mais especificamente as religiosas, o candomblé, que até então recebia uma repressão muito forte, né? Imaginava-se que era reunião de subversivos também, tinha muito medo que houvesse as reuniões nos candomblés, e aí eles sofreram uma perseguição. E quando houve essa liberação, ele liberou as manifestações populares, especificamente as religiosas. E a capoeira ela pegou uma carona. Carona nisso. E aí, foi se espalhando por esse nosso Brasil aí. Puxa, olha, utilizamos nosso primeiro bloco do programa para definir, né, e mostrar aos nossos telespectadores toda a história, o que é capoeira, né? Agora eu tenho que pedir licença para vocês, para que nós façamos um break. Estrela Guia na TV volta já já. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora no seu segundo bloco, e o assunto de hoje, o tema do nosso programa, o assunto é capoeira, né? Com o mestre Cícero Tatu e o Fabiano, contramestre Fabiano de capoeira. No primeiro bloco nós já enxugamos exaustivamente o que é capoeira, a história da capoeira. Faltou o nome, depois a gente conversa mais. Eu tenho aqui, gente, esse pessoal já viajou o mundo, depois nós vamos deixar para entrar nesse programa, porque eu tenho aqui um projeto Aruandinha. É um projeto que vocês fazem. Vamos falar um pouco agora desse trabalho de vocês, o que é que vocês estão fazendo, que trabalho bonito que vocês estão fazendo com essas crianças. Esse projeto, eu só vou falar o início, o Fabiano vai falar o que está acontecendo agora. Ele iniciou-se há exatamente 12 anos atrás. Então, eu fui morar no bairro do Macuco e eu percebi que, né, aquele bairro, aquela área era carente de lazer para as crianças. Havia muita criança na rua, de manhã, de tarde, à noite, alguns jovens pelas esquinas. E aí, a capoeira, eu, como mestre de capoeira, sei que é uma ferramenta fenomenal como sociabilizador. Então, nós começamos com o projeto oferecendo as aulas de graça para as crianças da comunidade. Então, eu morava numa casa ali na Eusébio de Queiroz, que tinha um quintal muito grande, com um galpão. Junto com os meus alunos do grupo, nós preparamos o galpão para receber as crianças do bairro. Legal. Panfletamos ali e tal, ficar todo mundo meio assim de graça, ficar todo mundo... Mas foi chegando outro, e depois vieram os filhos de alunos. Então, houve essa mistura das crianças do bairro com as crianças de outro bairro, e foi uma coisa muito legal. Depois eu mudei, vendi a casa, fui para outro lugar, e aí o Joel, que é o nosso amigo ali do 9 de julho, do Grêmio Sanatório Geral, o clube, ofereceu, nos cedeu graciosamente o espaço, e é onde funciona o nosso projeto Aruandinha, e hoje eu já passei o bastão para o contramestre Fabiano, e ele que é o responsável hoje pelas aulas das crianças. Atendemos aproximadamente 60 crianças.
Falar que faz é uma coisa, mostrar o que faz é outra. Vamos mostrar as imagens do projeto? Vamos lá. Essa é a nossa malha, né? Nossa segunda pele. Na verdade, ali eu estou explicando para as crianças do que é feito o berimbau. Da onde a gente tira cada parte dele. Depois nós vamos mostrar isso aqui. E na sequência a gente falou sobre os toques dele. E aí eles em ação, né? Isso aí é o que eles aprendem durante o dia. Que, inclusive hoje é dia de aula, né? Então, na verdade eu estou há 2 anos, esse é o 2º ano na frente do projeto, né, que foi um presente para mim, né? E o mestre me passou esse bastão aí. E é uma responsabilidade muito grande, porque trabalhar com criança é difícil, né? Porque a gente trabalha muito mais a parte social, essa parte bem educativa. A nossa capoeira é uma capoeira para criança, né? A gente dá aula de capoeira de criança para criança. Então, esse lado violento que todo mundo atribui aos esportes de luta, ali a gente procura não passar. Então, claro que é uma luta, né? A gente tem o pé, às vezes acontece do pé pegar ou não, mas como o mestre sempre passou, sempre ensinou, né? Bater é fácil, né? Difícil é parar o pé. E aí você vê diferenças de tamanho, né? Olha só. Tem 3 anos ele, se eu não me engano. E esse já menininho, tá dando, promete não? Promete, porque com 3 anos, 3 anos? 3 aninhos, Olá. ele tá jogando com o irmão dele. Se sente mais à vontade. E aí, a capoeira, pra mim, é um esporte completo, né? Você trabalha não só o corpo, você trabalha aí a memorização, eles têm que aprender a cantar, eles têm que aprender a bater palma, vai além da esfera corpórea mesmo. Controle. Tudo. O que é que você nota numa criança que chega lá, começa a fazer capoeira? Quais são as mudanças que ela sofre, né? Positivas, lógico, para fazer isso? Primeiro... Desculpe, só completando a pergunta. Já chegou algum moleque lá achando que aquilo era uma briga, que queria bater em todo mundo? Não, então não. Conta para nós. Primeiro assunto, né? Primeiro que quando eles chegam, a primeira reação é de inibição, né? Estão sempre inibidos, assim. Justamente por não conhecer, né? Então chega devagar, né? Chega pisando devagar. Mas aí depois já vê que tem um coleguinha do bairro, tem um amiguinho ali, aí já se solta, né? E em relação ao achar que é briga, a gente sempre trabalha isso com eles, né? De que lá a gente está para brincar de capoeira. Por mais que seja uma luta, a gente está lá para brincar e para aprender, né? Os valores que a gente vai passando. O mestre criou esse projeto para tirar a molecada da rua, para poder passar valores, né? Valores de vida. E dos maiores, assim, é a igualdade, todo mundo é igual. Então a gente procura não deixar com que os pais muitas vezes se intrometem, algumas vezes se intrometem até em relação a comportamento de um ou de outro. Eu sempre falo para eles que ali a gente resolve ali dentro, né? E na conversa, tudo na conversa. Capoeira também tem a sua filosofia, então? Capoeira, para mim, é filosofia de vida, né? Das minhas filosofias de vida. Eu tô com o mestre há 18 anos, né? Então eu comecei lá, eu tinha 15 anos. E quando eu comecei, foi um período difícil da minha vida, que eu tinha acabado de perder meu pai. Então, essa referência que eu precisava, uma referência boa, essa referência masculina de pai, eu encontrei no mestre. Então, através disso, depois eu fui buscar, além da capoeira, né, porque o mestre ele sempre nos disse o seguinte: primeiramente, as suas obrigações, né? Então, qual era a obrigação na época? Era a escola, né? Eu não podia deixar de ir para a escola para ir para a capoeira. Então, primeiro a escola e depois a capoeira. E nisso, jamais tinha pensado em fazer faculdade, aí surgiu a oportunidade de fazer faculdade, aí sabia que o mestre era formado em educação física, foi aquela mola propulsora para escolher educação física, e eu me descobri, na verdade, através da capoeira, eu me descobri o que eu tinha nascido para fazer, que é ser educador físico. Quantas crianças tem hoje, atualmente, no projeto? A gente atende cerca de 60 crianças. 60 crianças? Tem vaga, não?
A gente Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Sempre tem aquela. Sempre Muitas cabe mais vezes, um. muitas vezes chega um pai lá, eu trouxe minha filha aí hoje. Você vai falar não para uma criança, não dá, A gente né? não consegue, Fala assim, vai, não dá. tira uma cadeira do fundo, põe mais um. Nosso espaço é grande, é amplo também. Então, Como é que a criança chega lá, se inscreve, tem horário, endereço? Acho que depois o Fernando está colocando As crianças tudo na MGC. geralmente sabe através do amiguinho, de um vizinho, aí tem que vir com o responsável, preenche uma ficha com os dados pessoais da criança, endereço e tal. Uma anamnese muito rápida, se tem algum problema de saúde que impeça de estar fazendo, ou se tem algum problema de saúde que mesmo assim dê para fazer, porque isso não exclui a criança, né? Vamos supor, ela tem algum tipo de deficiência. Como eu falei anteriormente, a capoeira ela é aquilo que você quer que ela seja. Então a capoeira vai se adaptar àquela criança. O Fabiano, o contramestre Fabiano, vai encontrar dentro da capoeira uma maneira de adaptar as necessidades daquela criança. Então, se de repente, um certo período da aula ela vai fazer a parte física e no outro período ela vai fazer a parte musical, a parte histórica, ela não vai deixar de estar participando da aula. Nós temos um depoimento, né? O Fernando pegou um depoimento da Roselaine. Então, meus filhos estão na capoeira, né, porque eles têm problema de alergia e aqui vem ajudando muito eles, né, tanto no desenvolvimento como na saúde mesmo, né, um projeto muito bacana que eles já haviam feito no começo do ano e agora estão de volta. Gosto muito, sempre que posso, estou aqui. É um projeto muito bom, que ajuda bastante as crianças da comunidade. Ela é mãe daquele pequenininho e do outro, do Lucas, né? O pequenininho, ele vai na onda do irmão mais velho. Às vezes ele quer ficar lá no meio da molecada, às vezes ele vai pro colo da mãe, mas ele é mãe dos dois. E a gente tem essa participação dos pais, né? Os pais, eles estão diretamente com a gente, então eles assistem às aulas. O mundo é pequeno. Sabe por quê? Porque o Lucas e o irmão são da creche Estrela Guia. Olha, a Roselaine é uma mãe de creche, uma pessoa maravilhosa, batalhadora. Sabe? Que legal. Gosto muito, admiro muito o trabalho dessa mãe. E você está me falando, eu conheci pela mãe o Lucas. O Lucas é o maiorzinho, que é de cabelo meio agora está na escola, ele está de óculos. E o pequenininho também. Poxa, um depoimento feito de coração por essa mãe. Parabéns, Roselaine. Você veja bem, ela sozinha trabalha, cria os filhos, se preocupa em encaminhar os filhos. E encontra pessoas como vocês que abrem um projeto maravilhoso desse e que já existe há alguns anos, né? O projeto tem praticamente 12 anos, né? Mas o nosso grupo tem 27 anos. O Grupo Aruanda tem 27 anos. Eu estou aqui um pouco preocupado, não sei se vai ter tempo, mas ele falou, se formou, veio à faculdade, se formou em Educação Física. Eu sempre gosto de passar alguma coisa, né, dos nossos amigos, já não digo mais convidados, amigos que vêm aqui. Por exemplo, o mestre Cícero, ele é formado em Educação Física. Isso. Né? É professor concursado da Prefeitura do Guarujá, da Secretaria de Educação, é isso? Isso. Professor concursado de Santos, da Prefeitura de Santos, trabalha na Secretaria Municipal de Esportes, dentro da capoeira também, aqui em Santos. E no Cubatão, no Guarujá? Não, no Guarujá. Então, eu sou professor concursado nas duas e a capoeira me dá um diferencial. Então, eu sou professor de Educação Física, então sempre a chefia já descobre, o cara é mestre de capoeira, não tem como. Eu acabo sendo aproveitado e levando a minha arte para dentro da escola, para dentro da Secretaria de Esporte. Então, quando eu entrei na Secretaria de Esporte, após o concurso público em 95, a capoeira não existia como modalidade esportiva da SEMES. Então, eu implantei a capoeira nas escolinhas de esporte. Legal. Então, foi a primeira vez que a capoeira esteve presente como modalidade esportiva também. Eu não sabia, eu te conhecia, já conversamos com o secretário de Esporte várias vezes, te conheci isso, mas o Paul lá, ele implacável, ele mostra aquele break. Já fomos para mais um bloco, eu peço licença a vocês, nós passamos um breve intervalo. O programa Estrela Guia na TV volta já! Tem escola por aí dizendo que ensina inglês em 6 meses.
Vai para os Estados Unidos? Vou. Fala inglês? Aprendi em 6 meses. Do you know the Grand Canyon? Oi? Ninguém aprende inglês em 6 meses. No CCBU você aprende inglês pra valer, com metodologia dinâmica e trazendo a realidade da vida para a sala de aula. Conheça nossos cursos e horários promocionais. CCBU, há 68 anos ensinando inglês e agora também espanhol. Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido. Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Antes de contratar a filmagem de sua festa ou empresa, consulte a Godoy Multimídia. Produção em vídeo com preço acessível. Faça sua empresa aparecer com os nossos institucionais. Eternize suas festas em vídeos inesquecíveis. Peça um orçamento. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora já no seu terceiro bloco, hoje com a presença do mestre Cícero Tatu e o contramestre Fabiano, né? Nós estamos falando sobre capoeira. Já vimos coincidentemente essa mãe aí com esses dois meninos, é a mãe da Casa Estrela Guia, o mundo é pequeno mesmo. Eu tenho tanta coisa para puxar de vocês, eu queria conversar muito, temos outros depoimentos. Uma atuação muito grande, uma preocupação muito grande com a inclusão. A aula de capoeira, né, dentro do trabalho de inclusão escolar. Como é que essas crianças que têm de alguma forma deficiência, seja grau que for, como é que funciona isso? Como é que elas conseguem absorver esse negócio da capoeira? Conseguem dar uma resposta para vocês? Dá uma resposta e o aprendizado é mútuo. O aprendizado ali é mútuo. Eu acredito até que a pessoa que trabalha com a inclusão, ela aprende muito mais do que ensina. Isso eu falo por experiência própria. E esse trabalho com a inclusão começou em 2005. Eu fui para um centro comunitário lá no Guarujá e nós recebemos 20 crianças da escola Franklin, que é uma escola de educação especial, e eles já tinham passado do período escolar, tinham que fazer alguma coisa com essas crianças e colocaram dentro do centro comunitário. E o diretor falou: Cícero, você vai ficar com eles na natação. Então sou professor de natação nesse centro comunitário, abri uma turma de natação, misturei eles entre as pessoas e tal. E aí me veio a ideia, eu falei assim: caramba, eu vou experimentar a capoeira com eles. Aí conversei com o diretor e ele falou: manda bala. Uma professora, a professora Paula Bacelar, uma professora maravilhosa também, uma batalhadora da inclusão. Cícero, vamos embora. Falei: vamos experimentar. E o experimento foi, na verdade, um lance maravilhoso, a resposta maravilhosa. Eu não tinha experiência nenhuma com educação especial, a professora ia me dando todo o suporte, e em um ano eu tive um aprendizado maravilhoso. Eu sei que do Guarujá me deu uma bagagem muito grande para eu implantar aqui na Secretaria de Esportes também. E nós criamos a Turma da Capoeira Inclusiva. Nós atendemos, as aulas funcionam quarta e sexta no Rebouças, das 14 às 15 horas, onde qualquer pessoa pode se inscrever. Mas nós chamamos inclusiva porque nós trabalhamos com as pessoas de necessidades especiais. Então é uma turma mista, é uma turma única, onde no mesmo ambiente está a pessoa dita normal e a pessoa com necessidade especial. Então lá nós atendemos as crianças da APAI Santos, são exatamente 30 crianças que se misturam a outras pessoas nessa relação, tendo a capoeira como carro-chefe e como instrumento de inclusão. Há um trabalho voluntário do grupo na APAI na parte da manhã, que até por questão de trabalho o rapaz está deixando de ir. Atendemos também a Escola de Educação Especial Eduardo Ballerini, o SEREX, onde nós já temos lá alunos graduados na capoeira.
né? Alunos graduados, lá o trabalho no SEREC já tem uns 4 anos. Então a turma lá já tá bamba na capoeira, o pessoal da PAI também. Em Santos, a cidade de Santos é uma cidade que faz, talvez as pessoas não saibam, talvez seja a cidade que tem o maior número de pessoas com necessidades especiais fazendo capoeira. Então a maioria das instituições, a maioria não digo, mas muitas instituições que têm a capoeira como atividade física ou simplesmente como uma atividade cultural, né? Então a Escola 30 de Julho, o professor Diego atende aproximadamente quase 200 pessoas fazendo a capoeira. Isso é uma coisa maravilhosa. 30 de julho. O 30 de julho, o NAPNE tem capoeira com a professora Jaqueline, o professor Márcio da Unimes atende também algumas instituições de educação especial. Então, existe aí uns jovens, né, da capoeira, né, e que utilizam a capoeira como ferramenta de cidadania, de realmente essa quebra dessas diferenças, e o bom viver com essas diferenças. Essa sua fala, mestre Cícero, ao mesmo tempo ela abre, né, um caminho a outras entidades que trabalham com crianças. A gente diz criança, mas não são, sempre são crianças ou não são crianças, depende da idade, né? Abre um caminho para que outras entidades também procurem isso, porque isso faz bem para quem faz, para os dois lados, né? 30 de julho eu queria mandar um abraço para o meu amigo Sérgio, de muitos anos, presidente de lá. Sérgio, um abraço grande, saudades daquelas nossas reuniões na comissão de entidades representativas também. A Natália, que é uma figura que trabalha aquele 30 de julho como se fosse, não, como é a casa dela, né? Também parabéns à Natália. Isso aí abre tudo, um campo enorme para essas entidades, né? Olha, Walter, no SEREX, o SEREX tem uma peculiaridade. Ele inseriu a capoeira dentro do conteúdo pedagógico da instituição. Então as crianças elas aprendem a contar, elas aprendem a identificar os símbolos matemáticos, os mesmos símbolos de escritas, com os símbolos da capoeira, com o berimbau, com os instrumentos. Então as professoras fizeram um trabalho maravilhoso lá. A professora Elisete, a professora Regina, as professoras do SEREX conseguem ensinar com os elementos da capoeira. O atabaque, o cachixi, o pandeiro, com as músicas da capoeira. E elas alegam que prender a atenção deles com a capoeira é muito mais fácil. Se fosse com outros elementos, talvez eles ficassem dispersos. Mas só a figura do berimbau, eles já sabe, porque dá prazer. A capoeira dá um prazer muito grande. Nós estamos falando tanto dos instrumentos, mestre Cícero Tatu, estamos falando que a música é a linguagem universal, né, o som, e nós estamos falando de capoeira já há 3 blocos e não falamos do berimbau, cara. Não podemos terminar o programa sem falar do berimbau. Fabiano, por favor. Para falar ou para tocar? Fala, toca. Então, como o mestre disse, né? Tem uma música de capoeira que ela explica o berimbau da forma mais simples. Um arame, uma cabaça e um pedaço de pau. Não teria outra forma, acho que, de descrever o berimbau. Porque se você for olhar, é só isso. Além dos acessórios, é claro, né? E essas 3 partes, elas agem em conjunto. Né? Para que o som seja bom, tem que ter uma madeira boa, uma madeira de qualidade, e tem que ter uma cabaça que case com essa madeira, né? Com essa biriba, com esse pedaço de pau. Então vamos demonstrar um pouquinho. Vamos lá. E falando da música, que o mestre falou... Desculpa, é um som forte, um som incisivo, né? É um som que mexe. Você falou uma parte, depois desculpa cortar o Fabiano, achei muito interessante que você falou assim, um som forte. Então, os afro-cubanos, eles utilizam o berimbau nas manifestações religiosas e eles diziam que era o instrumento que habla com os muertos,
Então, o instrumento que fala com os mortos. Então, ele acha que essa onda sonora descontrai a pessoa de uma tal maneira que ela consegue fazer uma ligação direta com as entidades. Também santeria. É um instrumento tanto profano quanto religioso. Vou fazer uma pergunta boa, é difícil tocar berimbau? Como, pra quem sabe não é. Mas... como qualquer outro aprender. instrumento, requer prática. Mas acho que no primeiro contato com o berimbau você já consegue tirar um som de berimbau, né? É diferente vamos supor, de um violão, por exemplo. Você tem que saber quais são as casas, tem lá o dedo, tem o dedo certo para cada casa. E para tirar um som, basta tocar, né? Mas claro que para melhorar requer prática. E eu vi que você encosta... encosta e tira a cabaça, porque é pela cabaça que sai o som do berimbau, né? Por isso que tem que haver um casamento perfeito entre a cabaça e a verga. Porque senão sai um som estranho, ou sai um som um pouco mais baixo, ou sai um som bem mais metalizado. Depende muito. Quando esse casamento é perfeito, aí o som ele sai um pouco mais puro. As crianças que fazem aula na capoeira, elas querem aprender? Ou vocês têm uma Existem as oficinas. Existe um certo período do ano onde nós fazemos as oficinas. Então a gente vai em busca da madeira. A madeira boa para o berimbau, a mais tradicional é a biriba, da árvore biriba, que é muito difícil de arrumar aqui, mas existem outras madeiras similares onde a gente consegue fazer um bom berimbau também. Então a gente traz elas já pré-preparadas, eles descascam e a gente explica como é que tira o arame, que é tirada do pneu do automóvel. A gente faz um corte no pneu e aí puxa aquele arame, limpa, eles aprendem a limpar e aí a gente já vai com o tema transversal falando do descarte, do cuidado ao descartar o pneu para não deixar em casa por causa da dengue e tal. Esses são os temas transversais que a gente utiliza na aula de capoeira. E aí a gente conta a história do berimbau, ele aprende a história do berimbau, a história dos elementos que compõem o berimbau, como a cabaça, o cachixi, a baqueta. Ele aprende a história do instrumento primeiro, depois a identificar os sons e depois a manufaturação do próprio instrumento. Vamos então vir agora o depoimento da aluna, né, Karina? Larissa. E depois a Larissa, é isso? Larissa. Então, o Projeto Aruanda é importante para o desenvolvimento, né, com a cultura popular brasileira. E as crianças ficam uma hora e meia, mais ou menos, fazendo a capoeira. E o aprendizado na escola também é interessante por causa da educação que elas têm aqui, eles levam para o resto da vida. Meu marido fez capoeira praticamente a vida inteira e até hoje ele ensina os ensinamentos que ele aprendeu, ele ensina para a minha filha e ela também ensina com os amiguinhos dela. O marido da Karina, ele é contemporâneo, né? De treino, a gente treinou muito tempo junto. Conheço o Robson desde pequeno e é verdade. Funcionou comigo, com ele, a capoeira ela acaba te preparando para a vida, né? Porque eu levo o ensinamento do mestre, né? Que na capoeira, na vida é como na capoeira, como na roda de capoeira. Aí tem rasteira, tem pesada, mas você tem que estar sempre esperto para poder esquivar na hora certa. Legal, o depoimento dessa moça foi muito bacana, né? Prepara para a vida. Preparar para a vida. Gente, eu tenho um depoimento da Larissa, mas também nós estamos terminando o terceiro bloco. Vamos entrar com o depoimento da Larissa no quarto bloco, para que vocês possam falar sobre isso. Já se passou mais um bloco, programa muito bom, muita novidade, muita coisa interessante. Eu peço licença a vocês para que nós façamos um break. Estrelinha volta já.
gente aqui está batendo papo. É pena que esse programa só tem 1 hora. Depois vocês vão ter que voltar daqui a um tempinho para a gente continuar, dar continuidade. Até vocês fazerem um relatório do final do ano, né? De todo o trabalho do ano que foi feito, enfim. Você está assistindo o programa Estrela Guia na TV, agora no seu 4º bloco. Hoje nós estamos falando sobre capoeira com o mestre Cícero Tatu e o contramestre Fabiano. Antes de nós iniciarmos o 4º e último bloco, eu queria agradecer a Fernanda Baquedano, Fernanda Baquedano, uma grande cantora, e o Maurício também no violão. Nós tivemos uma noite, a creche fez uma noite de pizza, e a Fernanda e o Maurício, eles estão sempre à nossa disposição, entre aspas, e eles estiveram lá, cantaram, tocaram violão, abrilhantaram a festa. Fernanda, obrigado. Aquela música lá, como é grande o meu amor por você, sempre fica aí por aí. Muito legal, músicas lindas, viu? E o Maurício também. Maurício e Fernanda, muito obrigado mais uma vez. Vocês nos deixaram sábado à noite, deixaram suas coisas e vieram participar do nosso evento. Parabéns pela cultura, parabéns pela sua arte. E vamos ter outras noites. Eu já vou preparando assim, porque na próxima vez... Brincadeira. Nós vamos continuar com os depoimentos. Falta um depoimento da Larissa. Eu gosto de fazer capoeira porque ela é legal. Vários amigos aqui da minha escola fazendo capoeira comigo. E é super interessante porque é um esporte brasileiro, né? E os outros são de outros estados, países, assim. Olha, nada mais puro e verdadeiro que uma criança falando. Mas o que eu vejo, eu vou fazer um rápido comentário. O jeitinho dessa menina falar, o jeitinho meigo dela, o amor que ela diz que ela tem pela capoeira, tudo, desmistifica também essa ideia que a capoeira é uma luta, é violenta, nada. Como é que uma menina dessa, né, com essa meiguice toda, pratica capoeira e diz que gosta muito, que é bacana isso. Isso eu acho que mostra uma face da capoeira para quem está nos vendo e ouvindo. E a Larissa, uma amiga, né? A Larissa, ela já fez capoeira quando era bem menor, né? E, na verdade, o retorno dela se deu porque eu dou aula na escola dela. Então, vários amigos acabaram migrando para fazer capoeira comigo lá também. Então, como a Paloma, que também vai discursar aí, veio por causa dessa influência dos amigos terem levado. Vai lá, o professor Fabiano está lá fazendo capoeira, vamos lá fazer capoeira, e aí... daqui a pouco estou com a escola inteira lá. Então, terminando os depoimentos de hoje, infelizmente, vamos entrar da Paloma. Vamos ver o que a Paloma falou. Eu gosto de fazer capoeira porque é uma cultura e sempre quis. Mas meu pai fez desde pequeno, então vou seguir o caminho dele. Muito legal, bonitinho. E a Paloma também veio por intermédio dos amigos que já faziam capoeira lá. Eu dou aula num projeto da prefeitura, na verdade, né? Num programa da prefeitura, que é o Escola Total, que faz com que as crianças fiquem em período... Nossa Maria José, da Zezé. Isso, Zezé que comanda a Escola Total. O período inteiro na escola, então de manhã eu dou aula de capoeira. E aí eu atendo, né? Os 4º anos, que no caso é o deles, quarto, 2º e 1º ano. Então, minha faixa etária é de 6 a 10 anos. E aí vários deles sabendo, porque como a escola é ali no bairro, sabendo que tinha capoeira ali no bairro, queriam se aprofundar um pouco mais, tá mais tempo também do lado do professor, aí acabaram falando com os pais levaram, então a Paloma e a Larissa são reflexo disso. Vocês fazem um trabalho bem extenso, né? E depois a gente vai falar agora sobre o trabalho de vocês. E não podia deixar, você falou Escola Total, que não podia deixar de mandar um grande beijo para a minha grande amiga a Zezé. A Zezé você conhece, a professora, ela é responsável pela Escola Total. Esse trabalho é um trabalho maravilhoso feito pela Secretaria de Educação. E Zezé, a Pati, Daúde, enfim, essa turma toda aí de valentes que tocam esse projeto para frente, Antônio Carlos, lá que atende as creches da Estrela Guia também. Beijo para vocês, parabéns por esse trabalho todo, muito legal, muito bonito.
Vocês viajaram muito, né? Eu estou agoniado que o tempo está acabando, nós vamos falar do workshop. Se eu fosse falar dos workshops, eu vou falar rapidamente. Mestre Cícero, ele deu um workshop de capoeira em Boston, Estados Unidos, em 1993. Depois ele fez um outro workshop em Berkeley, São Francisco, a Brazilian Cultural Center, em 1993 também. Vai vendo, gente, esse pessoal aqui é preparado mesmo. Hein? Esses workshops, mestre Tatu, aí fora, vai no exterior, como é que está a capoeira? Rapidamente. A capoeira por ser uma manifestação, uma cultura estrangeira, chama a atenção do americano, do europeu. Chama a atenção porque ele quer absorver a cultura. Então ele valoriza, por ser uma cultura estrangeira, ele quer conhecer, ele quer se aprimorar. Então ele realmente é uma valorização diferente. Lá fora, com uma resposta muito boa. Santos, talvez as pessoas não saibam, eu acho que Santos exporta um grande número de mestres, contramestres que estão lá fora divulgando a nossa cultura, fazendo um papel de verdadeiros embaixadores da nossa cultura, porque as pessoas que fazem parte da linha Senzala de Santos, que é a linha que é posta na Europa e nos Estados Unidos, eles para trocarem de graduação, para ir galgando os degraus da hierarquia na capoeira, eles são obrigados a saber primeiro a história da capoeira, logicamente a história do Brasil, como também a língua. Eles são obrigados a saber, a aprender o português. Eu vi uma reportagem só em Nova York, parece que tem mais de 5 mil capoeiristas, entre americanos e os brasileiros também. O tempo está acabando, vamos aproveitar. Fabiano, já deu uma em 2008, você viajou para Haarlem, na Holanda. Isso. Fazendo workshop também, não, ministrando aulas de capoeira em workshop. Barcelona, na Espanha, e Lisboa, em Portugal. Em 2008 você correu essa... 2008, 2009. 2009 você foi para a Alemanha. Fui para a Alemanha, numa cidadezinha na Bavária, chamada Jumenau. Um amigo meu fazia faculdade lá e aí me convidou para dar 8 aulas, ficar 16 dias. Aí fiquei 16 dias nessa cidadezinha. Em 2010 foi para a França, agora já não satisfeito com Espanha, Portugal, outro também Estados Unidos. França, Saint-Étienne na França. Barcelona voltou em 2010, Barcelona. Gênova na Itália também. Iniciou um trabalho com o mestre de capoeira, Palestra Mandratio. E essas viagens todas, como é que você viu? A receptividade foi boa? É muito difícil para um estrangeiro estar lá. Na verdade, o meu desejo maior com essas viagens foi de implantar um núcleo nosso lá, né? Só que, devido às circunstâncias, não chegou a ser possível. Inclusive, né, em 2009, eu iniciei um trabalho lá, mas minha mãe estava doente aqui, eu tive que voltar. E aí deixei o trabalho com o professor Hélio lá, que permanece até hoje. Então vocês estão disseminando, vocês estão espalhando a capoeira pelo mundo todo, gente. Né? Então, o trabalho em Nova York é bom. Faltou 1 minuto para o nosso programa. A gente tem que voltar aqui. Viu, Fernando? Dessa vez eu vou ganhar de você. Você não me avisou, mas eu vou fazer. É uma brincadeira nossa aqui. Rapidamente, nosso programa sempre quer deixar uma lembrança, um agradecimento a todos os nossos amigos e convidados. Fabiano, queira de coração receber. Obrigado. O mestre Cícero também. Obrigado, Walter. Tá? Agradecimento. Pode virar para lá que o Paul quer mostrar isso aí. Olha aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos a vocês. A capoeira é uma coisa tão desconhecida para mim até hoje, mas tão importante para tantas pessoas também. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem tendo essa força, porque o que vocês semeiam e deixam plantado lá atrás fica. Chega um momento que vocês nem sabem quantas crianças vocês passaram na mão de vocês. Parabéns de coração, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, senhor, pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Mestre, parabéns, a gente volta, porque a gente tem que falar de capoeira também. Nós temos uma frase do dia. Eu queria terminar o programa falando a frase, toca um berimbau para a gente terminar o programa.
E nós não podíamos deixar você, minha telespectadora amiga, meu telespectador amigo, que às vezes, tantas vezes eu esqueço de agradecer a audiência. Tenho certeza absoluta que hoje foi um programa interessantíssimo e que você teve a oportunidade de aprender muito e viajar no mundo, para mim, desconhecido. Obrigado a você pela audiência, que Deus abençoe a todos nós. Vamos terminando o programa com a capoeira e uma frase que a gente sempre deixa para uma reflexão. É uma frase de Mestre Moraes. Capoeira é um diálogo de corpos. Eu venço quando o meu parceiro não tem mais respostas para minhas perguntas. Legal.